A equipe de conservação de filmes do Arquivo Nacional avalia, periodicamente, as películas cinematográficas do acervo. O acervo chega ao setor através da equipe de processamento técnico de documentos audiovisuais, sonoros e musicais da Kodak. E esse fluxo segue um planejamento realizado todo final de ano entre as equipes e que avalia o trabalho realizado ao longo do ano e estabelece as prioridades e metas para o ano seguinte. Quando o acervo chega na conservação de filmes, ele é revisado em uma mesa enroladeira, higienizado com álcool isopropílico, realizamos pequenos reparos, emendas, troca de fita adesiva quando necessário, colocação de pontas de proteção quando não houver e a troca de acondicionamento, batoques e estojos que devem ser de polietileno. Todo esse trabalho é acompanhado pelo preenchimento de uma ficha de diagnóstico com um detalhamento do estado de conservação de cada documento e a atribuição do seu grau técnico. Atualmente, na conservação de filmes, temos apenas 2 profissionais dedicadas exclusivamente ao trabalho de conservação. Outra dificuldade é adquirir no mercado materiais específicos para guarda e conservação de películas, ponta, batoque, estojo, fita adesiva especial, coladeira, que atendam aos requisitos técnicos necessários para a preservação do acervo. Todo filme que entra no Arquivo Nacional é processado tecnicamente pela equipe da Kodak e entregue à conservação de filmes para ser revisado e avaliado antes de definirmos o depósito de destino baseado em seu estado de conservação. O filme que sai da instituição e que não tem uma ficha de diagnóstico de até 5 anos será avaliado na saída e no retorno à instituição. Todos os materiais, antes de serem retirados ou devolvidos aos depósitos pela equipe da Kodak, permanecem em uma anticâmara por 24 horas para aclimatação. Hoje eu vou falar um pouco das atividades do gabinete da Copac. Primeiro, seria talvez interessante falar o que é o gabinete. O gabinete da Copac, ele faz o suporte administrativo para todas as áreas técnicas da Copac em suas demandas e necessidades. E ao mesmo tempo, como se fosse o elo de ligação e comunicação da Copac com as demais coordenações e com sua coordenação geral. Quais são as atividades que nós fazemos lá no gabinete? A gente faz o acompanhamento de processo, vendo todas as pendências processuais que precisam ser atendidas para a administração e também para encaminhar nossas demandas para outras coordenações poderem nos atender. Pois a gente faz os termos de referência para as áreas técnicas dos setores que precisam de equipamentos, materiais e serviços. Fazemos a oficialização de demanda. E agora temos uma novidade também que a gente vai ter que fazer, que é o estudo técnico preliminar, que é uma nova exigência que o Ministério da Economia nos colocou. Fazemos também o planejamento de todas as aquisições necessárias para o funcionamento da coordenação, seja o material de almoxarifado, material permanente e material de consumo que é comprado à parte, para que esses equipamentos estejam sempre disponíveis nos setores de trabalho para o seu funcionamento. Nós reunimos todos os documentos referentes à produtividade e fazemos um relatório único para encaminhamento para a coordenação geral. Também participamos de reuniões quando o nosso coordenador pede para acompanhar determinado assunto específico que ele nos coloca sob responsabilidade para depois apresentar um relatório ou redigir um parecer sobre a posição da coordenação diante de determinado assunto que envolve possivelmente questões administrativas e burocráticas. Fazemos a solicitação de suporte de serviços via GLPI, que seria solicitação de suporte de informática, login, senha, manutenção de computador. Fazemos também a movimentação de patrimônio, quando mudamos algum equipamento ou mobiliário de sala via GLPI. A gente faz também solicitação de materiais de almoxarifado para os setores de trabalho. A gente também realiza no gabinete da Copac as atividades de relacionamento. Por exemplo, quando pessoas de outras coordenações nos ligam pedindo uma determinada informação ou então um determinado atividade que precisa ser feito, e comunicamos também outras demandas
que a nossa coordenação necessita, seja para a Copa, seja para as áreas administrativas competentes do Arquivo Nacional. Além disso, a gente também responde a vários e-mails, tanto de setores da Copac quanto de outros setores e provenientes de outras instituições que solicitam visitas técnicas e informações técnicas sobre algumas atividades da Copac ou atividade de extração. Esses e-mails a gente encaminha para os técnicos responsáveis responderem. E as ferramentas de trabalho que a gente usa, diferentemente das áreas técnicas que têm ferramentas manuais, todo o nosso suporte é praticamente baseado em informática e internet. A gente usa o webmail, o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, onde a gente trabalha e tramita os processos, e o suporte de GLPI, onde a gente faz solicitação de serviços de manutenção, de suporte de informática, e o sistema de almoxarifado, onde nós realizamos as solicitações de materiais para atender às necessidades das equipes técnicas dos setores da Copac realizar suas atividades. O Arquivo Nacional, através da sua Coordenadoria de Preservação de Acervo, Copac, possui a supervisão de preservação digital, na qual está inserida o setor de digitalização, responsável pela digitalização de todos os projetos oriundos da nossa instituição, como também a digitalização sistemática do nosso acervo. Recebemos também solicitações internas, solicitações da sala presencial e de atendimento à distância. Somos responsáveis também pelas coberturas fotográficas de eventos da nossa instituição, como também digitalização de toda a demanda do setor de microfilmagem e dos rolos de microfilmes passivos. Todas essas funções estão inseridas num planejamento anual da nossa coordenadoria, Copac. Olá pessoal, estou aqui para falar um pouco do nosso setor de trabalho no Arquivo Nacional, a microfilmagem. Atualmente a nossa equipe é formada por 4 técnicos: Luciano, que é arquivista no preparo, Valnei na operação e processamento, Jefferson na revisão e Rosivaldo no controle de saída dos documentos. O nosso setor tem a missão de fazer a mudança de suporte das informações que estão em um determinado documento em papel para um rolo de microfilme. A microfilmagem consiste em 4 etapas que são o preparo, a operação, o processamento e a revisão. Assim que é determinado o fundo a ser microfilmado, o técnico do setor de preparo irá avaliar a documentação quanto ao seu estado, a quantidade e o tamanho das folhas. Feito isso, o setor terá condições de fazer um planejamento com relação ao formato dos fotogramas, a redução a ser adotada e a quantidade de documento a ser fotografada em cada rolo de microfilme. Esse procedimento nos dará uma base para informar a coordenação o tempo que levaremos para concluir o trabalho. O técnico do setor de preparo é responsável pela criação do roteiro de operação. Esse documento é como se fosse uma certidão de nascimento do microfilme. Nele contém todas as informações necessárias para a próxima fase. As informações do roteiro são o número do filme, o grau de redução, o formato do fotograma, a imagem de abertura, o conteúdo e a imagem de encerramento. A próxima fase é a operação. Nessa etapa, o técnico, antes de começar a fotografar os documentos, tem que realizar alguns procedimentos, como, por exemplo, a aferição da máquina. É um processo realizado com uma folha branca, onde ele irá microfilmá-la usando diversas densidades de luz. O fotograma ideal é aquele que apresentar uma densidade de 1.0. Feito isso, o técnico irá colocar o microfilme na máquina. Assim como um processo fotográfico, esse procedimento tem que ser feito no escuro, para evitar de velar o filme. Com a microfilmadora aferida e abastecida, o técnico irá usar o roteiro de operação para montar o layout inicial do microfilme, que é início, número do filme, logotipo do AN, fundo, imagem de abertura, conteúdo, símbolos utilizados,
folha em branco, cartão de resolução, grau de redução e zebra. Após montar o layout, o técnico vai posicionar a unidade filmadora no grau da redução estabelecida. Durante a captura da imagem, ele vai verificar o estado do documento para a utilização da sinalética que vai informar o tipo de problema encontrado. Após o término da captura da imagem dos documentos, ele vai fotografar o layout final, que são zebra, folha em branco, cartão de resolução, imagem de encerramento, continua no próximo rolo se for o caso e fim do rolo. Ao retirar o microfilme da máquina, o técnico vai devolvê-lo à caixinha de origem e deixar uma pequena ponta para fora. Ele vai preencher o roteiro de operação com os dados do trabalho que são o nome do técnico, a data de início, a data do fim, o número da microfilmadora e a quantidade de fotograma. O próximo passo é o processamento. Atualmente, o Arquivo Nacional possui uma processadora Prostar e um sistema hidráulico com aquecedor e 2 filtros para evitar a impureza da água. Nessa etapa de trabalho, o técnico vai abastecer a processadora com água e com os químicos revelador e fixador. Ao ligar a processadora, tem que esperar o aquecimento da água e do químico. Para o revelador, a temperatura é 100 graus Fahrenheit e para a água fica em torno de 94 a 98 graus. Após atingir a temperatura ideal, o técnico vai passar a fita guia para verificar se os racks estão alinhados. Em seguida, vai colar a fita guia no microfilme e no escuro vai colocar no primeiro rack da processadora. Leva em torno de 15 minutos para processar um rolo de microfilme de 30 metros. Para evitar o desperdício de químico, o técnico tem que aguardar o acúmulo de pelo menos 15 rolos de microfilme para executar esse trabalho. Ao término do processamento, o técnico vai preencher o roteiro de operação, que é a data do processamento, o nome do técnico e se é uma matriz ou uma cópia. Vai retirar o químico usado da máquina e colocá-la em um galão para descarte futuro por uma empresa especializada. Por se tratar de químicos pesados, esse procedimento vai evitar a poluição dos mares e rios. O próximo passo é a revisão. Nessa etapa do trabalho, com um densitômetro, o técnico vai verificar no microfilme a densidade dos fotogramas. Com uma lupa, ele vai verificar se algum documento foi omitido. E com um microscópio, ele vai verificar no fotograma cartão de resolução o espaçamento de linhas. A densidade ideal no Arquivo Nacional para o microfilme ser aprovado é 1.0. Estando tudo ok, o técnico vai aprovar o microfilme e mandar a documentação de volta para o seu local de origem. É isso aí, pessoal. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, a microfilmagem fica na sala B103. Um forte abraço a todos. Valeu! Esse vídeo tem a proposta de compartilhar as atividades desempenhadas com os colegas da COPAC. É para uso interno da coordenação. O RDC-ARC, Repositório Arquivístico Digital Confiável, é toda uma infraestrutura de pessoas capacitadas, equipamentos tecnológicos tipo storage, rede e potentes servidores de rede, suporte de TI, que é importantíssimo, e um software de gerenciamento, entre outros. O software de gerenciamento utilizado pelo Arquivo Nacional é o Archive-Mática. O Archive-Mática faz o gerenciamento de todos os documentos digitais inseridos nele. É um software livre, gratuito, de código aberto, que possibilita o acesso a longo prazo dos documentos digitais, que podem ser acessados por sistemas de gerenciamento de conteúdo de web, tipo o Cian, o Atom e outros. Ele verifica os formatos dos documentos digitais que estejam desatualizados, atualizando os arquivos com o passar do tempo de acordo com a política de preservação digital do Arquivo Nacional. Como funciona isso? Vou dar um exemplo. Temos um documento feito em Word, .doc. Na política de preservação digital do Arquivo Nacional, esse documento deve ser preservado no formato PDF-A. Então, o software Archive-Mática guarda o original em .doc
cria uma cópia de preservação em PDF-A e junta com os metadados e guarda tudo num pacote fechado. Depois ele gera uma cópia de acesso para o usuário da via web. Além disso, ele verifica se tem vírus, se os arquivos estão corrompidos e outros quesitos. Espero que essa breve explicação dê para explicar como funciona o Archivemática no Arquivo Nacional. Bom dia. Olá, colegas da Copac, eu sou a Érica, estou aqui para apresentar um pouquinho para vocês o setor de preservação do acervo digital. O setor de preservação do acervo digital, o objetivo maior dele é a preservação de toda a documentação permanente digital da instituição. Então ele pode ser produzido por nós, né, a partir da digitalização, que é feita sistematicamente. A gente pode receber por doação de acervo privado e a gente também pode receber por recolhimento os documentos produzidos pelos órgãos do Poder Executivo Federal. Então, hoje nós temos quase 66 milhões de objetos digitais sendo gerenciados todos os dias. A gente tem 1 milhão, mais de 1 milhão hoje de documentos no Arquivemática sendo efetivamente preservados no Arquivemática. E a gente tem quase 700 mil documentos hoje completamente acessíveis através do CIAM, podendo ser acessado de casa. Então esse é a nossa frente de trabalho e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a gente está à disposição para tirar, tá bom? Tchau, gente! Olá, eu vou falar um pouco do meu trabalho no Arquivo Nacional. Eu trabalhei por mais de 10 anos na área de higienização de documentos sonoros, principalmente discos, fita de rolo, fita cassete, mini fita cassete. Como chegam esses documentos no Arquivo Nacional? Normalmente é por doação. As pessoas doam, nós vamos lá recolher todo o material. E aí, quando chega no Arquivo Nacional, o que é documentação escrita vai para a parte de higienização de documentos escritos no segundo andar. Quando é parte sonora, vai para o subsolo, para que antes que chegue essa documentação doada, ela seja higienizada e seja identificada se tem algum problema de insetos, de fungos, que não possa ir para o depósito. E aí, depois de higienizado, ele entregue para a coordenação que pertence. Esse material, quando chega lá no subsolo, se é disco, ele vai ser identificado e ele vai passar por um processo de higienização, né, com água, com Detertec, depois vai ser colocado para secar. E as fitas não vão à água, né? É só manual mesmo, com um pincel bem macio, e depois ele é condicionado numa caixa própria para ele ou uma embalagem feita no Arquivo Nacional. Depois sim ele vai para o depósito totalmente identificado. Nesse momento nós não temos mais nem fita para higienizar e nem discos para poder higienizar. Por quê? Todo o acervo que tinha no Arquivo Nacional, seja ele que ganhou de doação para o Arquivo Nacional de um historiador, de um pesquisador que morreu, mas deixou escrito, ou a família desejou doar para o arquivo, nenhum mais, nem disco e nem fita. Todos os que chegaram no Arquivo Nacional já passaram por um processo de higienização. Hoje, não tem esse material para fazer, mas nós já ajudamos muitas instituições, inclusive a Petrobras. Higienizamos todo o material que eles tinham a pedido deles, por uma necessidade que eles tinham, né, no trabalho para fazer lá. E o resultado de uma higienização de disco de fita é de forma surpreendente. Normalmente o resultado
do som fica muito mais limpo quando tira a sujidade e enxágua de uma forma correta. No Arquivo Nacional nós temos vários tipos de disco. Nós temos disco, forma de disco, tipos de disco e tamanhos diferentes. Nós temos disco de vinil, nós temos disco de goma laca, disco de alumínio, tem disco de plástico, tem disco de vidro, e nós temos no tamanho de 7 polegadas, 10 polegadas e 12 polegadas, 7, 10 e 12. A maioria do de 12 polegadas, que são de vidro, coloridos, lindíssimos, tem verde, amarelo, vermelho, eles são da Agência Nacional. Mas também temos outras peculiaridades, como o disco de goma laca. Dos acervos que chegou para nós é da Casa Edison, e tem uma peculiaridade dele que ele não pertence a nenhum desses tamanhos, é um único, que não é de 7 polegadas, não é de 10 polegadas nem de 12, ele é de 11,5. Então tivemos até um pouco de dificuldade de comprar o envelope certo para ele, porque no de 10 não cabia, no de 12 ficava dançando, então não era uma boa escolha colocar, então tivemos que fazer. E depois de que eles são lavados, eles são acondicionados em caixas de papelão, forrada pelo material feito no Arquivo Nacional, na fábrica de papel. Nós fazemos um trabalho bacana, nós chegamos num nível bom, só que a gente tem plena consciência que tem muita coisa ainda para aprender, né? E com o dia a dia, com as atividades, com as pesquisas, nós estamos abertos para aprender muito mais, mas também estamos abertos para compartilhar o que a gente já aprendeu até aqui. Vale a pena aprender, vale a pena crescer dentro da nossa instituição. Tem muitas coisas que nós precisamos aprender. Boa tarde. O Laboratório de Química da Coordenação de Preservação do Arquivo Nacional tem como atribuição apoiar as ações de conservação do acervo documental desta instituição. Um dos exemplos é que o papel moderno, que é o papel produzido a partir de 1850, ou seja, o papel ácido, ele ao envelhecer, ele se torna amarelado, assim, nesse tom. E muitas vezes esse escurecimento dificulta a legibilidade do documento. Para retornar a legibilidade desse documento, muitas vezes é necessário fazer o branqueamento desse documento para que ele se torne legível. E esse branqueamento pode ser feito através de reações de oxirredução, utilizando compostos clorados, ou por reações de deslocamento utilizando a energia solar e a solução de hidróxido de cálcio. Boa tarde. Oi, pessoal. Eu sou Fátima Prata, conservadora de documentos da equipe da Copac. Antes da pandemia, eu estava trabalhando com registro civil, e esse trabalho ele consiste em remendos e planificação. Esses remendos eles são feitos com papel japonês e espátula térmica. Junto comigo trabalha a Maria das Dores, a servidora Maria das Dores, que ela é uma moça surda e é uma pessoa muito querida e tem muitas habilidades, e ela faz o mesmo trabalho que eu faço, e além de tudo ainda faz o trabalho também de tingimento do papel japonês, e nós duas também contribuímos com os treinamentos de servidores de outros órgãos e do projeto Ser Cidadão do Arquivo também. Aliado a esse trabalho, eu também dou acessibilidade a ela com a língua de sinais, que
eu acredito que seja muito bom para o crescimento dela pessoal e profissional. Ok? Obrigada. Olá, meu nome é Paulo, eu trabalho com assistência técnica ligada ao gabinete da COPAC. O meu trabalho consiste em ir aos órgãos, quando nos requisitam por estarem com algum problema, né? Seja ele de infestação por insetos, infecção por micro-organismos, ou problema de climatização, acondicionamento, documentos certificados ou com algum problema, né, de conservação. A gente identifica esse problema, retorna ao órgão, elabora a partir desse diagnóstico um relatório, dando orientações e sugestões a esse órgão que eles devem fazer para que essa documentação seja conservada e assim preservada. É muito bom a gente ver quando o órgão executa e a gente volta e vê que toda aquela memória está preservada, que acaba sendo a nossa memória, né? A memória nacional. Outra frente é a produção de papel marmorizado, que é uma técnica milenar para encadernação de obras raras, acondicionamento e também treinamento aos órgãos, né? Quando tem necessidade ou uma carência, e também a aula ONG Ser Cidadão 2 vezes por ano na produção de papel marmorizado. Obrigado. Olá, meu nome é Maria do Rosário, sou servidora do Arquivo Nacional há 31 anos. Atualmente estou lotada na coordenação de preservação do acervo, no Laboratório de Conservação e Restauração. Inicialmente, trabalhei com o controle de entrada de todos os documentos da conservação, a base protocolo. Depois de treinamentos, comecei a fazer os pequenos reparos em documentos. Hoje, junto com a Alda, minha mestre, faço pequenos reparos e restauros de grandes formatos, atendendo uma demanda de usuários, exposição e mesmo de projeto interno da instituição. O que são esses grandes formatos? São plantas, são mapas, cartazes. O primeiro passo, após o recebimento do documento, é a realização de um diagnóstico, que serve para saber que tipo de tratamento a ser adotado para aquele documento. O tipo de suporte, por exemplo, papel pasta química, papel vegetal, papel manteiga, tecido aminoado. Com o diagnóstico do papel, partimos para os devidos reparos, que geralmente são feitos em 2 tipos de cola, a Clucel e metil. Colas essas que são produzidas pela própria equipe da conservação. Utilizamos o papel japonês e o papel artesanal. Esse papel artesanal também é produzido pelo Arquivo Nacional, na fábrica de papel. Dependendo do estado do documento, há uma necessidade de laminação ou também de enxertos. Para uma secagem pontual e rápida, utilizamos a espátula térmica. Uma superfície maior e que não pode calor, utilizamos a técnica de sobrepeso. Geralmente, após nossa intervenção, o documento vai para a digitalização e posterior guarda. Sou responsável também pelos documentos raros do Arquivo Nacional, que estamos numa fase de mudança de acondicionamento, feito em conjunto com a equipe de encadernação. Recebemos visitas periódicas e também ministramos treinamentos para instituições e tem um projeto também da ONG Ser Cidadão. Obrigada. Olá, meu nome é Alda. Estou fazendo parte da equipe da COPAC desde 2004 e trabalhando sempre no Laboratório de Conservação e Restauração. Há alguns anos venho trabalhando com documentos de grande formato. Quais são os documentos de grande formato? São mapas, plantas arquitetônicas, cartazes, todos do acervo do Arquivo Nacional. E nós recebemos esses documentos para o tratamento e a primeira fase é o diagnóstico. O que nós vamos fazer para definir o tratamento em si. E isso depende muito do tipo de suporte do documento. Nós temos em
papel pasta química, papel vegetal, papel manteiga, tem cópias sinóticas. Então isso varia muito de acordo com o suporte e com o estado do documento, que ele pode estar muito deteriorado, pouco ou bem conservado. Então isso varia muito o tempo que nós levamos para esse tratamento. Desde o ano passado, a Rosário está trabalhando comigo nessa parte dos documentos de grande formato. Formamos essa dupla dinâmica, atendendo solicitações da sala de consulta, do próprio arquivo, às vezes documentos que vão para exposição, e também demos treinamentos em diversas ocasiões para diversos órgãos, inclusive órgãos federais, como o Museu da Fazenda Federal, e aqui o arquivo do Exército, aqui no Rio. Enfim, atendemos a demandas quando solicitadas e também aos alunos do projeto Ser Cidadão. Obrigada. Olá pessoal, sou Leiliane Pires, sou encadernadora da COPAC. É com grande prazer que vou estar passando para vocês um pouco do nosso trabalho. A encadernação é de grande importância para a nossa instituição. Nós temos um acervo muito vasto. Muitas vezes as documentações estão muito danificadas, as capas estão rasgadas, as folhas estão danificadas por tinta ferrogálica, e a gente precisa ter essa integração com outras áreas, né? O encadernador precisa saber um pouco de restauro e o restaurador também precisa saber um pouco da encadernação. A gente tem uma ligação, né, assim, muito recíproca, né? E precisa desenvolver um bom trabalho. E muitas vezes eu preciso desencadernar o livro todo. Esse livro tem que ser desencadernado, removido a cola antiga, pode ser cola de peixe, cola de madeira, né, cola orgânica. A gente precisa fazer a numeração em cada folha, né, porque eu não posso descosturar um livro antes de numerar. Né? E esse material, ele também pode ir para outra área, como microfilmagem e digitalização. E lá, para digitalizar ou para microfilmar, às vezes o livro não se abre por inteiro. No caso, eu tenho um livro aqui, bonitinho, íntegro, não está rompido, não está rasgado, mas muitas vezes eu também preciso desencadernar um livro inteirinho desse. Mas aí eu tenho que tirar a capa, tirar a cola, tirar tudo, e numerar, e soltar toda a costura, e quando vai para microfilmar, né, por ele muitas vezes fechado, não conseguir fazer uma visualização, né, não ter assim uma boa iluminação, não consegue enxergar as letras que às vezes chegam perto da lombada. Por isso que precisa desencadernar, infelizmente. E depois disso tudo feito, retorna para a encadernação para fazer tudo isso de novo, para a gente poder fazer esquema de caderno, de montagem de livros, né, de ver qual vai ser a capa, qual vai ser a costura, se vamos usar pergaminho, se vamos usar couro, se vamos fazer com brilhanta, com marmorizado. Cada livro, cada documento, ele tem a sua característica própria, tem que ser respeitado, mas muitas vezes também a gente precisa remover tudo isso e fazer uma novinha. Né? Quem quiser saber mais um pouco sobre a encadernação, pode procurar o YouTube, pode procurar o Google, pode procurar lá a nossa sala, B005, vai ser um grande prazer. Né? E também, né, nós também ministramos cursos para pessoas de outra instituição e também para ONGs, né, como a Ser Cidadão, que nós estamos aí há mais de 5 anos, né, podendo passar o nosso conhecimento para eles. Né, eu também sou
artesã, também faço outro tipo de trabalho, também faço encadernação artística e com grande prazer a gente faz isso. E o serviço que nós fazemos na nossa área, né, vai voltar para assistente, vai para o consulente, vai para o historiador, vai para o pesquisador, e é um prazer, uma alegria imensa. Quem gosta da encadernação gosta, quem não gosta descarta, mas nós estamos aqui nessa época de pandemia, podendo passar um pouco para vocês. Vamos rezar para tudo correr bem, tudo se solucione e que a gente tenha um bom medicamento para a gente poder voltar ao nosso normal o mais rápido possível. Voltar todo mundo a se ver. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Anivaldo Gonçalves, químico formado pela UF desde 1984 e hoje sou especialista em celulose e papel e também em máquinas recuperadoras de documentos. Atuo como servidor do Arquivo Nacional desde 1988, administrando as atividades de desenvolvimento de técnicas, produtos, treinamentos e equipamentos para atuar no processo de restauração de todos os tipos de documentos em suporte papel. A fábrica fica no subsolo do Bloco F, sala F011. Venha nos visitar e veja como a fábrica de papel é um dos setores vitais na missão precípua do Arquivo Nacional. Um grande abraço. Oi, meu nome é Cristiane, sou líder da equipe de conservação de fotografias. A equipe é responsável pelo tratamento de conservação de impressões fotográficas, negativos flexíveis, negativos de vidro, slides e álbuns fotográficos. O tratamento consiste, após a realização do diagnóstico, a higienização mecânica, química, estabilização do suporte e o acondicionamento do acervo. Meu nome é Graziela Marrasque. Atualmente sou líder do setor Gestão de Depósitos. O setor pertence à Coordenação de Preservação de Acervos, a COPAC. A gestão de depósitos é responsável pela higienização dos documentos do Arquivo Nacional. Além disso, faz o controle climatológico dos depósitos. Dados como temperatura e umidade são recolhidos para que decisões sejam tomadas a fim que as áreas de guarda permaneçam em equilíbrio. Além disso, orientamos a equipe de limpeza para limparem adequadamente cada depósito e participamos dos treinamentos oferecidos pela COPAC, mostrando todo o nosso fluxo de trabalho. Bom dia, eu sou o Thiago. Atualmente eu estou como supervisor da preservação não digital e coordenador da COPAC. A principal função do coordenador é dar o suporte técnico, burocrático e administrativo para os líderes de equipe principalmente, mas também a todos os servidores lotados na coordenação. Devido à quantidade de atividades envolvidas, a COPAC acaba participando de todas as tomadas de decisões feitas pela direção geral ou pela coordenação geral. Porém, a gente busca fazer isso também sempre com o aval dos técnicos. Esperamos que ao longo dessa série de vídeos vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a quantidade de atividades que a gente desenvolve e que tenha tido a oportunidade de conhecer um pouco também sobre os colegas que trabalham junto com a gente há tantos anos. Esperamos também fazer uma gestão colaborativa e participativa. Estamos à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem é só me procurar, tá bom? Tchau, tchau!